Olá, doutoras, olá, doutores, tudo bom com vocês? Viu que eu cumpro o que eu prometo? Eu disse, fecha a tela dali, abre a próxima tela, eu estarei aqui esperando vocês para continuar a tagarelar com vocês sobre a parte geral do direito civil. E aí, no primeiro bloco, a gente começou ali a falar sobre a questão da principiologia básica do direito civil. A gente falou sobre a questão da existência da pessoa natural. Vimos que a existência da pessoa natural ela começa com o nascimento com vida, tá? E o nascimento com vida ele é representado aí, não tem nada a ver com vinculação de cordão umbilical, nada a ver com isso. O ponto registral, o ponto de identificação do sistema para o nascimento com vida é respirar. Se você consegue respirar, você nasceu com vida. E caso a gente não identifique muito facilmente esse ponto de respiração, a gente faz, né, a partir, logicamente, de uma pessoa ali morta, né, de um ser morto, a gente vai fazer um exame chamado docimasia hidrostática de Galeno. E com esse exame a gente pega o pulmãozinho, coloca uma situação aquosa, se boiar, significa que entrou o ar, então aquele ser nasceu com vida. Se não boiar, significa que ele é um natimorto, tá? Então, a existência da pessoa física com o nascimento. Registro apenas meramente declaratório. Artigo 50, né? Artigo 50, 15 dias, pai ou mãe, ou 3 meses para distâncias de até 30 quilômetros, acima de 30 quilômetros, melhor dizendo. Lembre do provimento 52 do CNJ, tá? Só que tudo ficaria muito bem, tudo ficaria muito fácil se a gente não tivesse um detalhe aqui no artigo 2º do nosso Código Civil. O artigo 2º fala, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Até aí tá tranquilão, sem problema nenhum. O grande problema tá aqui, ponto e vírgula. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Olha que bonitinho que eu botei aqui uma figurinha para vocês. O nascituro, conforme vocês estão vendo aqui na definição, é aquele ser que já foi concebido, porém ainda não nascido. Se encontra no ventre materno, né? Se encontra aí para nascer. A vida intrauterina é o que diferencia aí o nascituro dos embriões excedentários. Mas você percebe que o código, o artigo 52, o artigo 2º, desculpa, ele não é tão simples como parece, porque ele tem essa parte final. E aí surge a seguinte pergunta: o nascituro então tem direitos? Ou seja, o nascituro ele já é uma pessoa? Sim ou não? Para responder essa questão, nós temos, como vocês bem entendem, aqui uma revisão básica, 3 teorias. A teoria natalista, que nega a condição de pessoa ao nascituro, a teoria concepcionista, que assume a condição de pessoa ao nascituro, porque ele retroage até a concepção, daí sua denominação, e a teoria da personalidade condicional, que sim, reconhece a condição ao nascituro, porém condiciona a aquisição, a confirmação de tais direitos aí ao nascimento com vida. A Silmara Chinelato, a professora Silmara Chinelato, ela tem uma ideia bem interessante, a qual eu tenho uma simpatia, que ela diz que a teoria da personalidade condicional e a teoria concepcionista, elas se misturam. Mas na prova, nós temos 3 teorias, tá? Essas 3 teorias estão aí na tela para vocês. E aí, a prova pode perguntar para vocês o seguinte: qual é a teoria que o código adota? Veja, a teoria que o código adota não é explícita, tá? Os doutrinadores mais clássicos, eles passavam a adotar a teoria natalista. Washington de Barros Monteiro, por exemplo. Os mais modernos, o Pablo Stouzo, o Rodolfo Pamplona, o Flávio Tartucci, o Cristiano Chaves com o Nelson Roosevelt, o Roberto Figueiredo, o Luciano Figueiredo, os mais modernos adotam a teoria concepcionista. E não há uma razão injustificada para isso. Se você for debruçar-se sobre o código, você vai prestar atenção e vai perceber que o código sim reconhece direitos ao nascituro. Como, por exemplo, a percepção de doação. Sim. Como, por exemplo, figurar em testamento. Ok. Também. A jurisprudência também não nega.
o STJ ele tem entendimento no sentido de que é possível os pais receberem indenização por DPVAT em razão de óbito de nascituro decorrente de acidente de trânsito. Está aí na tela para vocês. O mesmo STJ, ele também tem o entendimento que é possível o nascituro ter legitimidade para pleitear demandas de conteúdo existencial, ou patrimonial. Então, por exemplo, eu gosto de citar muito uma situação que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que uma determinada mãe foi fazer uma ultrassonografia 3D, e aí saiu uma imagem muito perfeita. A clínica, então, pegou esta imagem e utilizou em material publicitário. A mãe percebeu que era o filho dele, e que era o nascituro, e o nascituro ingressou com um procedimento de indenização por uso indevido da imagem, tá? O nascituro. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sim, concedeu. Por falar em legitimidade e em nascituro, um outro argumento muito interessante que você pode utilizar aí para responder uma questão, vamos colocar uma questão aberta, ou então até mesmo uma prova oral, seria citar a Lei 11.804 de 2008, a denominada aí Lei dos Alimentos Gravídicos. Porque se você perceber o âmago dos alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos para custear a diferença dos custos, dos valores decorrentes da gravidez. E aí há uma discussão muito sensível nos alimentos gravídicos quanto a quem é a pessoa que tem legitimidade para pleitear esses alimentos gravídicos. Ou seja, quem é a pessoa que figura como sujeito ativo. Alguma parte dos estudiosos diz que é o próprio nascituro, já que os alimentos são para ele, porque ele está na condição aí de nascituro. Outros dizem que é da mãe, porque seria para cobrir os custos da gravidez. Então, os custos que ela tem para manter o nascituro. Independentemente de uma opção ou da outra, é interessante que você fique atento. Claro, isso aqui vai ser matéria muito provavelmente do professor de Direito de Família, mas a gente já está dando uma adiantada aqui. É muito interessante que você fique atento aí a posicionamento jurisprudencial que reconhece que ambos possuem legitimidade para os alimentos gravídicos. E ao reconhecer que ambos possuem legitimidade, mais uma vez aproxima-se da teoria concepcionista. Tá? Então, eu sou simpático à teoria concepcionista, sigo os doutrinadores mais modernos. Acredito que se a prova for cobrar de vocês, ela vai tangenciar para a teoria concepcionista. Porém, não é uma unanimidade, tá? Porém, não é uma unanimidade. Aqui no slide de vocês, eu vou trazer aqui para vocês, né? O slide aqui eu estou trazendo, um HC em que o ministro Marco Aurélio, ele afasta, né, na verdade, o Barroso, o ministro Roberto Barroso, que foi quem venceu para lavrar o acordo, ele afasta o crime de aborto para a interrupção da gravidez até a tipificação do crime de aborto para a interrupção da gravidez até 3 meses. É interessantíssimo isso, é interessante que você fique atento a isso, e assim como você dê uma lida na ADPF 54, em que o STF reconheceu a possibilidade também de interrupção terapêutica da gravidez para os casos do feto anencéfalo. Você numa prova aberta, numa prova de segunda fase, seria interessante, aí seja para juiz, seja para Ministério Público, que você, se ele perguntar a teoria, que você fizesse constar elementos dessas duas decisões, tangenciando aí, quem sabe, num posicionamento contrário à teoria concepcionista, por que não? Abrindo essa linha de discussão, acho que ficaria bastante interessante na elaboração aí da sua questão. Bom, como o nascido vivo tem direitos da personalidade, também o natimorto o tem. É o que diz pra gente o enunciado 01 do Conselho da Justiça Federal, que está aqui na tela para vocês, tá? Então, cuidado apenas com o detalhe. A prova, ele pode perguntar a vocês que o natimorto tem direitos da personalidade e direitos patrimoniais. É falso. O natimorto não tem direitos patrimoniais. Até porque, como ele nasceu morto,
ele não alcança essa perspectiva patrimonial, tá? Assegura-se a ele direitos da personalidade como imagem, nome e sepultura. Eu coloquei um atento aqui de novo para você se ligar num detalhe. Se ligue num detalhe. A proteção ao natimorto não alcança os embriões excedentários, tá? A proteção ao natimorto não alcança os embriões excedentários. Um ADIM que vocês têm que se inteirar sobre essa ADIM é a ADIM 3510 do STF, que fez a análise da constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005. 11.105 de 2005. Lei fundamental para vocês aí terem conhecimento. Nessa análise de constitucionalidade, foi determinado que os embriões em laboratório não dispõem de direito da personalidade. Tanto que após 3 anos, quando que é o parâmetro comprovado temporal da perda da totipotência, que é o poder de multiplicação para se transformar em células troncos, ele poderá ser descartado simplesmente, tá? Então se liga aí, fica atento a isso, beleza? Bom, a pessoa nasceu com vida, e aí a pessoa então, ela é sujeito de direitos, só que ela não vai poder exercitar esse direito. Entre ser titular de um direito e exercitar tais direitos, há uma diferença muito grande. E aí, para que a gente analise isso, a gente tem que mergulhar na capacidade civil. Como vocês bem sabem, como já é muito tranquilo para vocês, nós temos 2 modalidades de capacidade: capacidade de gozo ou de direito e a capacidade de exercício ou capacidade de fato. Na capacidade de gozo ou de direito é aquela capacidade que o sujeito tem de auferir direitos, mas de exercitar esses direitos, isso já é uma outra história. Vai precisar que o sujeito evolua psiquicamente para que possa ter conhecimento maior das relações sociais e, com isso, travar tais relações. Veja que a ideia de capacidade ela é uma ideia mais genérica. Ela se aplica a todas as hipóteses em que o sujeito se encontre, por exemplo, abaixo dos 16 anos, esse sujeito ele é absolutamente incapaz. Então, todos os sujeitos que se encontrarem abaixo de 16 anos será considerado, então, absolutamente incapaz. Ele tem um cunho aí mais genérico, tá? Ele tem um cunho aí mais genérico. Bom, só que a gente não pode confundir a ideia de capacidade civil com legitimação. A legitimação é um acréscimo à capacidade feita pela própria legislação. Como assim, Salomão, um acréscimo? A pessoa ela é capaz, porém, ela precisa de um requisito adicional para que a prática do ato negocial ou do ato social lhe seja válida. Como por exemplo, se você casou e você casou pelo regime da comunhão parcial, caso você queira alienar um bem, sem muita discussão, por exemplo, que foi adquirido no curso do casamento, para você fazer isso, você precisa da outorga uxória. Não significa dizer que você é incapaz porque você casou. O casamento ele não tem esse efeito. O casamento mantém a sua capacidade, até mesmo porque, como a gente vai falar daqui a pouquinho, a teoria das incapacidades, como ela é excludente de direitos, ela tem que ser interpretada restritivamente. E não consta lá que a pessoa, quando casa, a pessoa ela se torna incapaz. Então, a pessoa casou, ela ainda continua sendo plenamente capaz. Tanto que ela pode comprar, por exemplo, um apartamento sem autorização do cônjuge. Mas na hora de vender esse mesmo apartamento, por exemplo, ele precisará aí da outorga uxória. Ou seja, existe esse plus, que é o outorga uxória, existe esse acréscimo, o que assegura, então, a ideia de legitimação, tá? A pessoa não está legitimada. A mesma coisa para uma situação muito comum que a gente vê no nosso dia a dia. Os pais, na hora que vão comprar o imóvel, estão casados, etc., falam assim, olha, vamos botar tudo no nome do nosso filho? Ele é nossa razão de viver, nosso objetivo de vida, então a gente deixa tudo no nome dele sem maior dor de cabeça. Ok? Tranquilo, não tem problema nenhum. Só que quando você for vender, independentemente se ambos os pais assim querem,
é necessário passar por um procedimento judicial, porque para a legitimação da venda exige-se uma manifestação judicial mediante uma supervisão aí do MP, mediante uma análise por parte do MP, tá? Não significa que a pessoa está incapaz, mas tem esse plus. Aliás, a teoria das incapacidades, como eu falei com vocês, ela tem que ser interpretada de forma restritiva. E essa teoria das incapacidades, ela sofreu uma mudança profunda a partir, se eu não estou enganado, da lei 13146 de 2008, de 2015, desculpa, 13146 de 2015, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, assim, deu uma modificada bastante, porque diminuíram várias hipóteses, como, por exemplo, os absolutamente incapazes agora é uma hipótese só. Os relativamente incapazes são 4 hipóteses, mas com alterações profundas, tá? Independentemente dessas alterações, a gente tem que ter a ideia que a teoria das incapacidades ela se desenvolve através de 2 requisitos. Um requisito objetivo, tá? E um requisito subjetivo. Requisito objetivo, pelo nome, como o nome já está dizendo, ele é um requisito bate-pronto, né? Bate-estaca, pois está vinculado à ideia de tempo cronológico. Ponto. O subjetivo, ele vincula-se aí a uma perspectiva psicológica. A prova pode te perguntar, e aí você fica bem atento. Para os absolutamente incapazes, só tem o requisito objetivo hoje, tá? Porque só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Para os relativamente incapazes, nós temos o requisito objetivo e o requisito subjetivo. Então, cuidado com isso. Para os absolutamente incapazes, só o requisito objetivo, que é o requisito etário. Para os relativamente incapazes, nós temos os 2 requisitos aí, o objetivo e o subjetivo. Só que a teoria das incapacidades, olha aí mais um atento, ela não pode ser confundida com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, pessoal, ao contrário da teoria das incapacidades, ela não alcança de forma genérica, mas sim de forma pontual, tá? Ela vai pontualmente. A teoria da vulnerabilidade é a quebra do equilíbrio material de uma relação social específica. Exemplo, um idoso de 70 anos, ele não pode ser considerado um incapaz. Meu avô morreu, por exemplo, com 96 anos. Ele não pode ser considerado um incapaz. Por que ele não pode ser considerado um incapaz? Porque não está no rol nem do artigo 3º, nem do artigo 4º do Código, ou seja, não é nem absolutamente nem relativamente. Porém, este idoso, ele pode estar em uma situação de desequilíbrio num trato social específico por causa do seu desconhecimento. O analfabetismo não gera, por exemplo, incapacidade, mas gera, sem sombra de dúvida, a vulnerabilidade, que é o desequilíbrio. E aí, quando o juiz investiga essa vulnerabilidade, também muito presente aí nas relações de consumo, na relação trabalhista, ele tem que adotar medidas para trazer o equilíbrio ao ponto ideal, tá? Não confunda. Também não confunda, olha outro atento aí para vocês, também não confunda a teoria da incapacidade com restrições voluntárias ao exercício de um direito, como acontece, por exemplo, com as cláusulas de inalienabilidade que são colocadas nos contratos, como acontece, por exemplo, com os negócios processuais, quando as partes ajustam que não vão recorrer. Olha só, tema muito interessante isso lá para o processo civil. Isso é uma restrição voluntária de exercício de direito, que nada tem a ver aí com a teoria das incapacidades, tá? Bom, quando a gente está diante... Deixa eu trazer aqui a tela. Eu estou muito tempo fora da tela com vocês. Quando a gente vai trabalhar com a incapacidade, a gente tem logo que pensar na interdição. E aí, pessoal, a interdição ele é um procedimento que ele sofreu consideráveis alterações a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 13.146, e a partir do Código Civil, 13.105, tá? A gente tem profundas modificações aqui nesse ponto da teoria das
na ação de interdição, desculpa. E aí, ó, vou trazer aqui logo para vocês, né? A interdição, ela é sempre um caráter excepcional. E aí, antes da gente mergulhar nos aspectos da interdição, eu quero trazer aqui um opinativo de dois grandes amigos meus, os irmãos Figueiredos, né? O Luciano e o Roberto Figueiredo, que eles não gostam da expressão interdição. Ele diz que é uma expressão inadequada, que ele prefere falar de curatela extraordinária, porque ele acha que as pessoas não podem ser interditadas. Soa até meio estranho também, né? Nós falarmos em alguém ser interditado, uma coisa bem bloqueadora, um negócio meio estranho mesmo. Vale lembrar, mais um atento para vocês, que com essas modificações apresentadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a interdição passou a ser um procedimento ainda mais excepcional, tá? Veja, ele é a retirada da capacidade, o reconhecimento, né, da incapacidade do indivíduo. Então, ele é excepcional, ok? E ele deve ter cunho patrimonial ou negocial, não se vinculando aí a ideia de incapacidade a uma perspectiva de cunho existencial, tá? E aí eu falo sexual, matrimônio, privacidade, entre outros, ok? Bom, aí na tela para vocês, deixa eu voltar aqui, fazendo algumas observações rápidas sobre interdição. É um procedimento de jurisdição voluntária, com duplo objetivo, proteger a perspectiva patrimonial e econômica do interditado e proteger a sociedade pelos atos do interditado, tá? A competência, o foro competente é o do domicílio do interditando ou do interditado, tá? E quem pode ser o sujeito ativo, segundo o artigo 747, é o cônjuge, companheiros, parentes, tutores e representantes de entidades que se encontram abrigados, o interditado e o Ministério Público, tá? Um detalhe importante para vocês, esse rol do artigo 1747 é um rol concorrente, tá? É um rol concorrente. Então, eles concorrem ali entre si. Cuidado apenas para uma pegadinha. Quando se fala em Ministério Público, a legitimidade específica do Ministério Público é subsidiária. Como assim, Salomão? Você não acabou de falar que era concorrente? Tudo bem. Mas para o Ministério Público, a legitimidade ativa do artigo 747 é subsidiária, porque ele só pode manejar quando nenhum dos outros o fizer. E o Ministério Público também poderá fazê-lo em caso de doença mental grave. Então, você que está fazendo concurso para o Ministério Público, se liga aqui nesse detalhe, tá? Se liga nesse detalhe, ok? E aí, pessoal, nossa, o tempo está voando. Olha, montei aqui para vocês um esquema para a gente entender, em sentido lato, os aspectos da interdição. Olha que situação interessante, você tem a petição inicial, onde vão ser juntadas provas, laudo médico, etc. E aí o juiz vai citar o interditando para que ele seja entrevistado. Olha, os autores dizem que isso é uma humanização do procedimento, tá? Então ele vai citar o interditado para que ele seja intimado para comparecer à audiência para ser entrevistado. E aí o magistrado vai fazer as perguntas que achar pertinente para desenvolver aí a análise da interdição. Daí, abre-se prazo de 15 dias, onde será apresentado aí a impugnação à situação da audiência. Pode ser apresentada aí a impugnação. Após esse prazo, o juiz determina a realização de perícia e, por fim, sentencia. Tá? Esse é um esquema mais rápido para a gente visualizar essa parte aí vinculada a processo civil, tá? Lembrando que, logicamente, durante todo o procedimento de interdição tem a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo, de participação do Ministério Público. Pessoal, falando aí em aspectos da interdição, surgem algumas perguntas para nós. A primeira delas está aqui na tela para vocês agora. Seria possível a gente falar em auto-interdição? Ou seja, seria possível o próprio interditando entrar com ação para que ele seja interditado? Veja, no Estatuto da Pessoa com Deficiência era possível isso. O próprio interditando estava arrolado como legitimidade ativa, então era possível sem problema nenhum.
O novo CPC cortou isso. E aí há uma divergência doutrinária nesse ponto, tendo autores, como eu falo aí, como Fred Didier, dizendo que sim, é possível ainda. Mas é uma questão bastante interessante, tá? É uma questão que pode ser cobrada aí em um nível segunda fase de concurso. Qual é o efeito do recurso recebido contra a sentença de interdição? Ora, ele é um efeito meramente devolutivo, ou seja, a sentença ela produz o efeito mesmo diante de uma apelação. O que é incapacidade natural? A incapacidade natural é aquela que é facilmente visualizado no mundo dos fatos, tá? O ato por ele praticado pelo esse incapaz natural, mesmo sem decisão judicial reconhecendo a incapacidade dele, a situação de incapacidade é tão flagrante que dispensa-se nesta análise a decisão judicial. O ato por ele praticado, se causar-lhe prejuízo e tiver com má fé a outra pessoa, né, que geralmente está, já que é tão flagrante, será declarado nulo mesmo sem decisão judicial que reconheça aí a sua incapacidade. Uma outra pergunta que pode se dizer é: qual a natureza jurídica de uma sentença de interdição? Claro, efetivamente, a sentença é declaratória, que significa dizer que os efeitos da sentença de interdição retroagirão até a data em que se identificou a ocorrência da incapacidade. E, por fim, uma outra pergunta que é possível também achar em concurso público é: aceita-se a teoria dos intervalos de lucidez? O que seria isso? Imagine que um interditado, a pessoa já está interditada, já tem a sentença transitada em julgado e etc e tal, e ela comete um ato dentro de um momento de plena lucidez dela. Será que esse ato é válido? Olha, não é, tá? O direito brasileiro não aceita a teoria dos intervalos de lucidez. Para uma pessoa interditada, ela continuará interditada, mesmo que ela volte a ter discernimento para a prática dos atos da vida dela. Ela somente, para que ela volte ao discernimento pleno dela, ela vai ter que fazer um procedimento denominado de procedimento de restauração levantamento da interdição, tá? Levantamento da interdição. E nesse caso é interessante porque a auto-interdição, a gente tem aquele ponto de discussão, né? Se pode, se não pode, por causa da confusão ali do estatuto com o Código Civil, mas no levantamento da interdição, o interdito pode, ele tem legitimidade, sim, tá? Então existe aí essa possibilidade. E o STJ, ele entende que o rol do 756, que falam dos legitimados, o parágrafo 1º, que falam dos legitimados para mover a ação de levantamento de interdição, é um rol meramente exemplificativo, tá? Meramente exemplificativo. Atenção a essa jurisprudência. Bom, pessoal, a gente tem aí a teoria das incapacidades, como eu falei com vocês. Nessa teoria das incapacidades, a gente tem os absolutamente incapazes, que é apenas uma hipótese, 16 anos, tá? Até 16 anos, de 0 a 16. Não confundam, pelo amor de Deus, essa classificação do Código Civil com a classificação do ECA, tá? ECA, criança, 0 a 12 anos incompletos. Adolescentes, de 16 ou de 12 a 18 incompletos. Código Civil, absolutamente incapazes, de 0 a 16. Relativamente incapazes, de 16 a 18. Então aí uma prova pode fazer uma pergunta assim para vocês: é possível haver um adolescente absolutamente incapaz? Resposta: sim. Como assim, Salomão? Um adolescente absolutamente incapaz? Resposta muito simples. O adolescente entre 12, 13, 14 e 15 anos, ele é absolutamente incapaz. Ele é adolescente porque ele já passou dos 12 e ele é absolutamente incapaz porque ele ainda não completou 16. Então não confunda isso. Uma prova pode fazer a mistura dos dois conceitos para vocês e aí vocês têm que ficar atento a isso, tá? O ato do incapaz, ele é nulo, caso não seja representado. Só que no nosso sistema existem situações em que, quando se fala em cunho existencial,
o incapaz, a vontade dele deve ser considerada, como acontece, por exemplo, no artigo 28 do ECA, que diz que para a colocação em família substituta, se for adolescente, pessoa maior de 12 anos, a vontade dele tem que ser ouvida. Então imagina, no caso de uma colocação de família substituta no ECA, uma pessoa com 14 anos. Ele é absolutamente incapaz, aquela história que eu te falei, mas ele já é adolescente. Então a vontade dele tem que ser ouvida. Esse entendimento também está no enunciado 138 da Jornada de Direito Civil, que fala assim, vou dar uma lida aqui para vocês. A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso 1º do artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstre discernimento bastante para tanto. Então, esse enunciado 138, ele é um espelho do que o ECA já fazia em seu artigo aí 28. Então, atenção, tá? Para os relativamente incapazes, houve uma mudança profunda, como eu falei com vocês. Agora, de 16 a 18 anos, também tem os ébrios habituais e também tem aqueles, olha, cuidado com isso, tá? Cuidado. 16 a 18, ébrios habituais, cuidado. E aqueles que, mesmo por causa transitória ou permanente, cuidado, mesmo por causa transitória ou permanente. Cuidado que as questões, elas sempre brincam. Só por causa transitória excluem o permanente, só por causa permanente excluem o transitória. Cuidado, não conseguirem exprimir sua vontade. E a terceira hipótese, a quarta hipótese, na verdade, são os pródigos, tá? Os pródigos. Lembrando a vocês que entre 16 e 18, se o menor ocultar a sua idade, ele não poderá posteriormente arguir a sua incapacidade para causar a nulabilidade do contrato ou do ato por ele praticado. Né? Hoje a gente diz isso muito tranquilamente, seria aí uma ideia de venire contra factum próprio. Isso tem previsão específica no artigo 108, assim como também no 105. E aí, descendo um pouquinho mais, a gente tem a questão dos indígenas, que o Código diz que aqueles índios que não são integrados à sociedade devem ser regidos aí pela norma específica dele, que é o Estatuto do Índio, Lei 6.001/73, tá? 6.001/73, ok? Não vou perder muito tempo com isso. Perguntas que podem ser feitas de cunho bastante interessante. Uma pergunta que pode ser feita de cunho bastante interessante. O incapaz, ele responde civilmente? Resposta: sim, o incapaz, ele responde civilmente. Artigo 928 do nosso Código Civil. A sua responsabilidade, ela é subsidiária e condicional. Por que ela é subsidiária e condicional? Porque, primeiro, para responder, são as pessoas responsáveis pelo incapaz. Se essas pessoas não tiverem condições, vai para o incapaz. E desde que o incapaz, ao responder, não passe por necessidade, tá? Né? E as pessoas também responsáveis pelo incapaz, quando responderem, não causem ao incapaz aí uma situação de necessidade. E aí é interessante que a gente veja aqui, presta atenção, não é possível uma propositura de uma ação contra o incapaz e o representante num litisconsórcio passivo, tá? Não é possível. Seria possível, sim, um litisconsórcio passivo na modalidade eventual e sucessivo apenas, em que se pede isso do representante ou do assistente, ou, caso não seja possível, aquilo do incapaz. A jurisprudência não aceita um litisconsórcio passivo de ambos, tá? E aí, só para ilustrar, o ECA estabelece, só para mostrar que o incapaz ele responde civilmente, o ECA estabelece aí a possibilidade dele... Opa, peraí, deixa eu voltar minha tela aqui que eu estou pequenininho. Responde a possibilidade dele indenizar por prática de ato infracional, tá? Bom, pessoal, a gente sabe que a gente alcança a maioridade aos 18 anos, porém, a gente tem uma possibilidade de antecipar isso, que é a chamada emancipação. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês aqui é que existem 3 tipos de
emancipação, tá? Existem 3 tipos de emancipação que eu vou colocar aqui agora na telinha para vocês. Veja só, existe a emancipação voluntária, a judicial e a legal, tá? Voluntária, manifestação dos pais, judicial, quando o menor estiver sob tutela, e legal são as hipóteses trazidas pelo Código: casamento, emprego público, colação de grau, estabelecimento de economia própria, tá? Lembrando a vocês, olha, várias observações, a emancipação não afeta o ECA. Então, para o ECA, a pessoa continua ainda sendo menor de idade, mesmo emancipada, então o ECA atua nele. Atenção a isso, tá? Enunciado 530 da Jornada de Direito Civil. A emancipação, ela é sempre intermitente, ou seja, caso o ato justificador da emancipação seja alterado, ela não volta atrás. Por exemplo, no caso de um divórcio, a pessoa casou e com isso emancipou, depois se divorciou. Como é que fica? A emancipação continua. A pessoa montou a economia própria, depois faliu, né? A empresa faliu. E aí? Continua emancipado. Existe apenas um detalhe para o casamento nulo. Mas como o casamento nulo, o ato de casar é nulo, a justificativa do retorno da emancipação, ela ocorre porque, na verdade, o ato que justificou a emancipação, ele não tem validade nenhuma, tá? Mas aí a gente vai preservar a emancipação, a putatividade. E aí a última observação que eu quero fazer para vocês aqui nesse slide é que as condições de emancipação se dão a partir de 16 anos. Lembrando que a gente tem apenas uma exceção, que é a do artigo 1520 do nosso Código, que trabalha com a questão do casamento. Então, pessoas abaixo de 16 anos podem casar no caso aí de gravidez, tá? E aí, se casar, emancipa, tá? Vamos às nossas perguntinhas finais aqui de emancipação. Veja, a emancipação poderá ser destituída? A resposta: a emancipação por concessão dos pais pode ser destituída caso você tenha comprovação aí de vício de vontade. O que significa, né? Lembra lá que tem emprego público efetivo? Aí a prova pergunta para vocês o seguinte: a pessoa ocupante de cargo público, cargo em comissão, ela pode ser emancipada? E aí, pessoal, o que vocês acham? Porque emprego é uma coisa. O que significa emprego? É só o concursado ou o comissionado também pode? A gente tem uma divergência doutrinária quanto a isso. Na minha opinião, eu fico com o Carlos Alberto Gonçalves. Eu acho que pode, tá? Cargo em comissão, eu acho que pode. Ah, Salomão, mas não, cargo em comissão não é efetivo, porque você pode ser exonerado ad nunto. Ok, mas é uma boa pergunta para uma segunda fase. E aí você vai fazer seu jogo aí de cintura. Os pais respondem pelos filhos emancipados? Resposta: sim, respondem para o caso de emancipação voluntária e no caso do tutor para o caso de emancipação judicial. Entendimento do STJ. Tá aí para vocês na tela o RESP e também do enunciado 41 da Jornada de Direito Civil. Ok, pessoal? Veja, estamos com 38 minutos. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu sei que só são 2 blocos, mas em consideração... Opa, tô falando, tô pequenininho. Mas em consideração ao curso Trina, em consideração a todos vocês, eu vou abrir mais um bloco aqui, que vai ser um bloco muito provavelmente reduzido, mas eu vou abrir mais um bloco para a gente fechar a parte toda, já que a partir de agora nós vamos falar de extinção da pessoa natural, que é, na nossa programação, o nosso último tópico para essa aula, tá bom? Então vamos fazer aquele esquema, fecha essa aula, abre a próxima e eu estarei esperando vocês. Então, até daqui a pouquinho. Um abraço.